O assunto agora é planejamento orçamentário. Eu quero trazer para você a importância do que é o planejamento orçamentário. A gente olhando, perguntando para a maioria dos empresários, percebe que quase nenhum faz planejamento orçamentário. Ah, Márcio, eu não vou acertar, eu não tenho bola de cristal. Na verdade, o planejamento orçamentário ele serve para a gente criar alguns cenários, conseguir entender que se variar alguma coisa como o câmbio, ou tive que contratar mais uma pessoa, enfim, o que isso tudo altera no resultado da empresa? No planejamento orçamentário a gente vai estar... Pensa uma coisa, do que a gente acabou de ver do DRE, a estrutura é a mesma. O mesmo plano de contas que a gente chama plano de contas, que são receitas, os gastos, né, variáveis, fixos e resultado. O planejamento orçamentário não precisa ter nenhum modelo diferente disso. Ele é exatamente igual, as mesmas linhas, a mesma planilha, até para facilitar aquilo que eu estou planejando com aquilo que eu estou realizando. O realizando é o DRE, aquilo que eu estou planejando é o planejamento orçamentário. Então a gente vai fazer um exercício de olhar para frente, o que a gente está projetando de receitas, e se eu tiver essa receita, quanto de imposto eu pago, quanto de custo variável incide, quanto que de despesa fixa eu já tenho, ou virei a ter, e aí a gente tem então um resultado planejado para todos os meses, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Então a gente está falando que isso é o planejamento, e se a gente fizer com a mesma carinha, o mesmo formato, a mesma estrutura, a gente pode, mês a mês, caminhar com realizado e orçado, ou orçado e realizado em janeiro, orçado e realizado em fevereiro, para a gente ir vendo aonde que a gente está conseguindo melhorar ou aonde estão acontecendo mais gastos do que eram os projetados. Praticamente são três principais formas de fazer o planejamento. A mais conhecida, eu falei que poucos empresários fazem, mas dos poucos que fazem, a maioria faz um que chama base histórica. O que é o base histórica? Eu pego aquilo que me aconteceu no ano anterior e projeto um próximo. Então, com base naquilo que eu estou acostumado a vender e sei que já existem de custos e sei quais são as despesas, com salários, com aluguel, eu projeto para o ano seguinte um aumento, possível aumento de receitas e um possível aumento nesses gastos todos também. E aí aparece um cenário do que eu posso estar esperando, imaginando de resultado. Esse é o base histórica. A grande maioria desses poucos que fazem opta pelo base histórico, porque é onde tem menos trabalho, né? O pessoal falou assim, olha, projeta aí, a gente vai crescer 10% na receita e o aluguel vai reajustar em 5% e o dissídio vai ser de 3%, e aí você só faz meia dúzia de contas e sai com um novo planejamento. Um segundo, e que eu acho que é muito legal fazer, principalmente fazer a cada 2, 3 anos. Então, se você vem fazendo 2, 3 anos de planejamento com base histórica, é legal parar e fazer que é o orçamento base zero. Fazer uma vez pelo menos. Se você sai de um ano que foi atípico, ou porque teve alguma crise, ou porque teve uma pandemia, ou por qualquer motivo, possivelmente o ano seguinte, que talvez não passe por nenhum desses problemas, ou porque teve Copa do Mundo e ano que vem já não tem mais, ou porque teve eleição e ano que vem já não tem mais. Enfim, qualquer ano que seja atípico, vale a pena a gente fazer um base zero. A gente começar do zero. O que é o base zero? Eu penso em quais as possibilidades de receita que o meu negócio pode ter. Receitas de coisas que eu já venho fazendo, de linhas que já existem, de produtos ou serviços, e coisas novas. Novos produtos, novos lançamentos, o que a gente poderia esperar de receita. E aí, com base nisso, a gente pensa quais são os gastos, quais são os custos e despesas que de fato eu precisaria ter para dar conta de fazer essa receita. Então, a gente está dizendo que no base zero, pode ser que nada tenha a ver com história.
a gente esteja recriando a empresa, a gente esteja reprogramando a empresa, o que é muito legal. Então, é isso. Depois de um ano atípico, né, de baixas vendas, por qualquer motivo, vale a pena a gente projetar um base zero. Mesmo se a gente não teve um ano tão atípico, mas a gente já vem há 2, 3 anos fazendo base histórica, vale a pena a gente parar e repensar nesse base zero. O base zero dá mais trabalho, obviamente, porque você vai rever todas as linhas. Por exemplo, a gente fez um orçamento, um planejamento orçamentário para um cliente, base zero, e aí o dono da empresa falou o seguinte: olha, eu estou gastando 10 mil reais com telefonia, links de internet, 10 mil reais por mês. E eu queria reduzir pelo menos 15% essa conta. Quer dizer, ele foi no base histórica. Ele sabia quanto gastava, que era 10 mil, e quis diminuir 15%, que seria 1.500. A gente foi olhar, eles tinham na empresa 3 links de internet. A usual, a redundância, né, a segunda, e uma terceira que ninguém nem lembrava que tinha. Na hora que a gente questionou e tirou da tomada, literalmente, nada aconteceu, mas essa terceira redundância custava 2 mil reais por mês. Então, de cara, a gente já conseguiu essa economia de 20%. Então, assim, o base histórico é que estava poluído. A gente, com o base zero, levantando cada um dos detalhes, quem tem aparelho telefônico, quanto de crédito tem cada um, quais são os links de internet, quantas pessoas de fato eu preciso para dar conta deste faturamento, quantas pessoas no administrativo, quantas pessoas em vendas, quantos equipamentos. E no fim, a gente tendo isso muito bem mapeado, muito bem pensado, a gente consegue ter, às vezes, um cenário bastante diferente. Vale muito a pena fazer. Histórica quanto base orçamentária, a gente está falando que busca sempre aquele padrão contábil que a gente falou no começo, que é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. O exercício começa no dia 1º de janeiro e termina e finda no dia 31 de dezembro. Mas existe um terceiro, que é o Rolling Forecast, é um termo em inglês. Na verdade, o que ele fala, o rolling é que vai rolando, forecast, né? Esse orçamento, e a gente, na verdade, não trava ele no dia 31 de dezembro. A gente faz com que a gente nunca tenha uma visão inferior a 12 meses. Márcio, não entendi. No planejamento, tanto no histórico quanto no base zero, a gente planeja de janeiro a dezembro. Quando for março do ano, a gente só tem a visão até dezembro, então tem mais 8, 9 meses. Quando chegar em setembro, a gente só tem visão de mais 4, 5 meses. Quando for novembro, só tem mais visão de novembro e dezembro, e está na hora de refazer o orçamento, o planejamento orçamentário para o ano seguinte. É assim. Então, quanto mais a gente vai se aproximando de dezembro, mais curta é a nossa visão do que está planejado. O Rolling Forecast, ele esquece que tem essa trava em dezembro, e a gente sempre olha para os próximos 12 meses. É como se eu agora, em abril, olhasse até março do ano que vem. Ou é como se eu agora, em outubro, olhasse de agora até setembro do ano que vem. Então a gente não tem a trava por exercício, mas sempre com uma visão que rola, né, corrente, de 12 meses. À medida que os meses vão passando, eu vou sempre planejando mais um, mais um, mais um. Assim a gente sempre tem um planejamento, uma visão de mais longo prazo, não tão engessado. A gente tem o que seria, numa planilha, o orçado versus realizado. Coloquei ali um ano, 2000 e X, mas a gente deve ter isso por mês. Então, janeiro, orçado e realizado. Fevereiro, orçado e realizado. Março, orçado e realizado. Assim fica mais fácil, a rédea fica mais curta, para a gente olhar se aquilo que a gente tinha planejado está sendo cumprido ou não. Aonde está tendo desvio. Então, quando a gente falou lá atrás, no DRE, que a gente tem análise vertical, análise horizontal, né? Horizontal, onde eu consigo confrontar um mês contra o outro, aqui, na verdade, é o realizado versus o orçado. Então, a gente consegue ver se daquilo que a gente programou, a gente está conseguindo cumprir ou a gente já caiu do trilho. E aí, se a gente tiver a disciplina, essa é uma palavra que
cabe muito bem para finanças e cabe muito bem mesmo para uma pequena empresa. Enquanto a gente tiver disciplina de todo mês olhar esse orçado e esse realizado, a gente poder tomar as decisões rápidas, poder rever o rumo, poder mudar rápido a rota para a gente não bater num iceberg. Então a gente precisa estar com essa visão curta. Não adianta chegar no final do ano, quem nunca fez este acompanhamento, chegar no final do ano e só olhar, deixa eu ver o que eu realizei. Realizou com base em quê? Então, foi bom ou foi ruim? Com base no que você tinha planejado, se você conseguiu cumprir ou não. E melhor do que esperar o ano passar para olhar se foi bom ou ruim, é fazer isso mensalmente. Essa, na verdade, é o melhor das rotinas, é pelo menos uma vez por mês fazer o fechamento do real versus orçado.